Om Bhurбhuva Swaha Tat Savitri Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Didyo Yo Naha Prachodaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo, Haribo. Bom, o pessoal tá pedindo inbox para mim para eu terminar a aula, né? Ontem eu comecei, mas não terminei porque faltou a bateria. Eu acho que o espaço de memória também que eu tenho é muito pequeno. Então, vamos dar continuidade hoje, né? E um assunto assim que eu fico vendo que às vezes as pessoas ficam muito perguntando, né, inbox para mim, alemão, mas como é que faz para, como é que é o negócio da consciência de Krishna, e também fica tentando relacionar a consciência de Krishna com outras religiões e explica isso, fala aquilo. Eu falo, gente, a consciência de Deus é o seguinte: você tem que se render a Deus. Não existe esse negócio de você ficar querendo analisar várias religiões. É lógico que você pode fazer um estudo de várias religiões, se for da sua natureza, né? Essa natureza, vamos dizer que a gente fala que é o Jnana Yoga, que é a tentativa de buscar Deus através do conhecimento. Ok? É interessante. Então, analise as religiões que você quiser e tire aquilo que é proveitoso para você. Entende? A gente está num estágio de evolução. Então, o nosso coração é o termômetro daquilo que a gente está absorvendo. Se algo não foi interessante para você, ou se você não compreendeu, ou se aquilo não está te trazendo, né, algo agradável, então deixa de lado, pega só o que é bom. Entende? É igual você encontra com uma pessoa na rua, todo mundo tem, né, problemas, todo mundo tem qualidades. Então você não vai ficar condenando todo mundo, porque aqui em Kali Yuga tudo é problemático, tudo é cheio de defeitos, né? Então você sabe também que você tem defeito. Mas por que não enxergar então só a qualidade daquela pessoa? De tentar desenvolver nela, né, o intercâmbio desse talento que ela tem ou qualidade com você. Então, da mesma coisa para tudo que a gente fizer na vida, a gente não deve só entrar com o princípio de condenação, mas de avaliar, né, as propriedades positivas daquilo que a gente entra em contato. Isso é o uso da razão, da inteligência, né, onde você sabe discernir exatamente aquilo que está sendo interessante para você e o que não está sendo, né? E o seu coração é o termômetro, ele vai falar, isso aí me deu uma luz interessante, vou meditar nisso, entende? Porque a verdade, ela não pode ser explicada por princípios mentais, né? Todas as religiões, elas, né, são mentais. Mentais porque são ideias colocadas em palavras, até mesmo, né? O Bhagavad Gita que a gente está falando aqui, se você lê eles só pela letra, sem colocar o seu espírito de realização naquilo, né? Você absorver o conhecimento do Bhagavad Gita, então você está perdendo o seu tempo. Pode ler o Bhagavad Gita 1000 vezes, mas você não vai entender a essência, porque vida espiritual é como Krishna fala, né? Vida espiritual é prática constante e desapego do mundo material, né? Desapego do mundo material não significa abandonar o mundo material, mas você compreender que o mundo material é uma ilusão, é algo transitório, e daí você, dentro do mundo material, você vai buscar as coisas que são boas ou favoráveis para o seu, né, avanço espiritual. E o que não for favorável, você coloca de lado. Então tem pessoas que gostam das coisas desfavoráveis. Tudo bem, tem que respeitar. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele explica que você só pode se qualificar para cantar o santo nome se você demonstrar o respeito por tudo que está à sua volta,
sem esperar respeito para si próprio. Entende? Então você anda na equanimidade, você vê assim, poxa, eu tenho qualidades e tenho defeitos. Mas se você observa quais são seus defeitos, você não leva para o mundo. Então o mundo todo é assim, nós vivemos num mundo de dualidade. E nós temos uma inteligência que nos qualifica para entender qual é a melhor opção para o avanço espiritual. Mas, assim, Krishna, Deus ele dá liberdade para todo mundo. Você pode fazer o que você quiser, né? Mas você, quando você tem um entendimento espiritual, você sabe que tudo que você fizer vai ter uma reação específica. E se você faz algo que não está sendo favorável para o seu espírito, você vai cair cada vez mais em ilusão. A reação do desfavorável é que você vai esquecendo a sua consciência espiritual, você vai esquecendo quem você é, e você vai entrando no mundo material assim como uma teia, né? Uma teia que vai te envolvendo cada vez mais, né? Uma teia de aranha, e você, como uma mosquinha, você fica preso nas teias da morte, né? Essa aranha é como a morte, você ficou preso, ela vai vir, pá, e vai te envenenar. Então, se você é uma mosquinha sábia, vamos dizer assim, você vê a teia e você sai fora, certo? Você não vai na direção da teia. Mas quando a pessoa não tem consciência espiritual, quando ela não tem sabedoria, ela perde esse parâmetro. Tá entendendo? Então, como eu estou falando aqui no começo de todo esse assunto aqui que eu estou passando, as pessoas vão lá em box, começam a querer perguntar o que é religião tal, fala isso, por que aquela religião fala de outra maneira. Entendeu? Não importa, isso é mental. É mental se você ficar discutindo quem é melhor, quem não é melhor, quem é superior, quem é inferior. Entende? Então, Krishna no Bhagavad Gita está falando, você tem que se render a mim. Renda-se. Para de ficar pensando, especulando. Né? Porque vida espiritual significa isso, é vida espiritual. É você viver no espírito. Agora, você, entendendo que é uma parte integrante de Deus, você tem que se conectar com o divino no seu coração. Por isso que se chama religião. Né? Religião não significa... religião não é uma instituição. A instituição é um núcleo de pessoas que se organizam com o mesmo propósito para cultivar aquilo que é a sua crença. A verdade que você acha dentro de uma instituição, todo mundo comungando o mesmo desejo, né, de sabedoria, ou de ritual, ou de entrega, entende? Mas a religião mesmo, ela é só aquilo que acontece entre você e Deus. Então você tem que fazer esse religamento dentro do seu coração, né, para entender o que é religião. Supõe-se que todas as religiões, pelo menos de natureza fidedigna, ela não está interessada, né, em promover a materialidade, mas fazer com que você desenvolva o amor por Deus pelo amor. Não tem um negócio aí, não é negócio, você vai se dedicar a Deus para ter, né, dinheiro, para ter uma boa condição, uma boa família, conforto material, entendeu? Não é isso. Por isso que Krishna está falando, é prática constante e desapego. Você não vai ficar desejando coisas materiais, você vai se desapegar, porque você sabe que tudo que tem na energia material é ilusório. Está entendendo? Então, quando as pessoas perguntam, eu falo, por que você não se rende logo a Deus e deixa Ele se manifestar no seu coração? Por que você ficou usando tanto o pensamento, a mente, né? Porque o que é o falso ego? O falso ego é a nossa mente.
É a nossa mente cheia de pensamentos, de sentimentos relacionados com o mundo externo, onde você está acreditando que você é esse corpo material. Entende? Então, o que é a religião? A religião, quando Krishna fala prática constante, é a prática de você colocar sempre o falso ego de lado. É matar o falso ego a cada momento. Quando você vai matando o falso ego, e você vai fazer isso porque você sabe que você é um espírito, que você não é a mente, que o falso ego ele só acontece porque você está se identificando com a energia material. Quando você sabe disso, então você fica sempre consciente. Isso é vida espiritual. Né? No começo você é uma batalha, porque o falso ego vai te puxar para o lado do desfrute material, do assenhoramento, né? Da cobiça material de possuir as coisas. E sua vida espiritual é o que? Ela quer renunciar, se desapegar da vida material e se aproximar mais de Deus que está dentro do coração. Está entendendo? Então, se você não fizer isso, o que adianta você ficar estudando milhares de religiões, saber tudo de cor e salteado? Entendeu? Se o propósito de todas as religiões é despertar o amor por Deus, de realizar Deus no coração, se você realiza Deus no coração, automaticamente você atingiu o propósito de todas as religiões, que pregam, né, nesse sentido, fidedigno, o amor a Deus. E aí você, todas as religiões ao mesmo tempo, certo? E também não é nenhuma, porque você já atingiu, porque a religião aí, no caso de instituição, no caso, é um meio, é uma união de pessoas, né, para atingir esse propósito que todo mundo fica falando sobre várias coisas, mas ninguém chega a nenhuma realização. Então, da minha parte, o que eu posso fazer? Olha, canta o nome de Deus, né? Não era assim que o Cristo falava, né? Pai nosso estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então, canta o nome de Deus. Então, esse nome de Deus ele foi dado para nós por Krishna, na forma de Chaitanya Mahaprabhu, que é esse Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se você canta esse nome, se você se associa com os devotos, se você realmente medita na profundidade do Bhagavad Gita, ou de qualquer outra escritura que seja daquela religião que você escolheu, e você também tendo essa avidez sincera, né? Para você realizar Deus, você tem que estar disposto a seguir essa vida espiritual. Você não pode falar assim, eu quero Deus, mas eu quero também curtir minha vida material do jeito que eu estava curtindo antes com o falso ego. Tá entendendo? Não tem condição, né? Como é dito na Bíblia, você não pode servir a dois senhores. O seu espírito, né? Ao espírito e ao falso ego. O falso ego, ele faz com que você esqueça da sua posição espiritual, porque é a mente acelerada no mundo, querendo desfrutar o tempo todo, né? Cobiçando tudo, querendo ter poder, né? Mas o espírito não. Ele é um renunciante natural do mundo, porque ele compreende através da intuição, da inteligência, que o mundo é uma ilusão, que não vale a pena ficar fazendo esforço para conseguir as coisas materiais. Entende? Isso é muito simples, né? Se esse mundo é uma ilusão, se é algo temporário, se você é eterno, se você é a realidade por trás dessa ilusão, então quando você se situa na realidade, da sua eternidade, automaticamente esse mundo material ele não faz mais sentido. E aí não há essa possibilidade de você ficar com essa dúvida, eu quero ficar no espírito, mas eu quero continuar no falso ego fazendo tudo que eu fazia antes. Entendeu? São energias diferentes. É como se você quiser abrir, né, uma torneira de água quente, mas abrir ao mesmo tempo a torneira de água fria. Então a água nunca vai esquentar,
né? O fogo, né? A água nunca vai ebulir para ascensionar a energia. Então eu queria deixar essas palavras aqui, porque tem muitas pessoas que elas não conseguem compreender que simplesmente se rendendo a Deus, que é exatamente o que Krishna fala nisso. Né? Ele fala Sarva Dharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vraja. Então ele fala assim, abandona todas as religiões e simplesmente se rende a mim. Né? Simplesmente pensa em mim. Né? Mamana. Pensa em mim. Então como você vai pensar em Deus? Tem três maneiras que você pode pensar. Na forma de Deus, essa forma é revelada, a forma de Krishna, né, que eu mostrei na aula passada. Você pode meditar também na forma de Vishnu, que também é Krishna, mas você tem que entender que Vishnu é uma expansão de Krishna, tá? Você pode meditar em Deus cantando o santo nome dele e pode também meditar em Deus lendo os passatempos do Senhor Krishna, do Srimad Bhagavatam. Essa é a instrução que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que era Krishna fazendo o papel de um devoto, nos deu. E se você fizer isso, essa prática constante, naturalmente você vai se desapegar do mundo, porque você não pode simplesmente colocar o mundo de lado, renunciar ao mundo, abandonar o mundo. Assim, você só pode fazer isso se você realmente estiver vivendo no espírito, naquilo que você é. E você já é o espírito. Você já é aquilo que você está pretendendo ser. Então a questão não é você atingir o seu espírito, a questão é você tirar o falso ego, tirar a ilusão do mundo material para você acessar a sua real natureza. Isso é muito simples de entender. Você não tem que sair daí do lugar onde você está. Você tem que observar a sua mente e ir freando o fluxo dela, que está te afastando sempre daquilo que você é, da sua natureza real. Então, quando você está cantando o santo nome de Deus, você está limpando essa mente, você está fazendo com que sua mente ela fique fixa, certo? Em Deus, através do nome de Deus. Só que quando você está pronunciando, lembrando do nome de Deus, mesmo mentalmente, você está purificando a sua mente. Porque o que é uma mente contaminada? É uma mente que está sob a tutela do falso ego, né, dessa energia que cria ignorância, confusão, e você só está, ela só está sendo impregnada com o gozo dos sentidos. Você está completamente encantado com a natureza material e também você tem aversões por algumas coisas materiais, né? E você quer possuir o mundo material. Então isso está fazendo o quê? Está criando um distanciamento daquilo que você é. Mas quando você está no espírito, quando você leu o Bhagavad Gita, você adquiriu essa sabedoria que agora você pode ter inteligência para ver o que você realmente tem que fazer, qual é o seu dever desse mundo, né? Qual é o seu dharma, a sua ocupação real como espírito na existência. E quando você se situa nessa condição, nessa posição espiritual de servo eterno, amoroso de Deus, Krishna, naturalmente você começa a não ser mais enganado pela ilusão do mundo, né? Mas você vai viver aqui igual todo mundo, você vai continuar desfrutando, né? Só que de uma maneira diferente. Você já não é mais dominado pela energia ilusória. E você, como a gente falou atrás, você passa a viver uma vida seletiva. Você só vai escolher aqui dentro do mundo material as coisas que são favoráveis para o seu avanço espiritual. Então, dentro desse mundo aqui, por exemplo, se você vê dois livros, um livro fala sobre Deus, sobre espiritualidade, outro livro é um livro que fala sobre o romance, né? Eu não estou condenando isso, eu estou falando de uma pessoa que está com disposição espiritual. É um romance assim que simplesmente você vai ficar ali e vai perder tempo, né? Porque a gente nunca sabe a hora da morte.
Então você vai pegar o Bhagavad Gita, você está vivendo aqui no mundo material, você está tendo o mesmo recurso de ver uma literatura, só que você vai ler livros que falem de espiritualidade. No caso de você ser um devoto de Krishna, como eu sou, eu vou eu vou pegar o Bhagavad Gita. Esse Bhagavad Gita eu já li muitas e muitas vezes, né? E nunca cansa, porque o Bhagavad Gita ele é renovado o sentido dele. Os livros espirituais eles são renovados, não é aquele material que você leu uma vez e pronto, acabou, né? Já deu para entender, né? O Bhagavad Gita não, os significados dele eles vão se alterando na medida que você eleva o grau da sua consciência. Essa é a natureza mística da literatura sagrada. Então, toda vez que eu leio o Bhagavad Gita, são novos significados. Além do que, ao ler o Bhagavad Gita, como essa literatura é classificada como absoluta, ou seja, ela representa Krishna, então, quando você lê, a alma, aquilo que você sente prazer, porque você está em contato com Deus na forma da literatura. Entendeu como que é? Na verdade, tudo é Deus. Mas para você viver em Deus, nas coisas chamadas, né, do mundo material, você tem que estar vivendo no espírito. Esse espírito é chamado Brahman. Você é um Brahman, né? Por isso fala Aham Brahmasmi. Eu sou Brahman. Nesse sentido, que você é um espírito, uma parte integrante do Para-Brahman, que é Krishna. E aí você começa a usar tudo aqui no mundo material nesse sentido espiritual, porque a sua inteligência, a sua sabedoria está te capacitando a enxergar aquilo que você vê como favorável na sua vida, né? Então Krishna fala assim, muitas vezes quando o espírito ainda não está avançado, mesmo que ele evite certas coisas, né, que são desfavoráveis, mesmo assim ele continua sentindo um desejo de experimentar aquilo, né, na sua mente. Mas com o avanço espiritual, o espírito já não sente mais mesmo nenhum desejo, né? Não sente nenhuma tendência de cair na ilusão. Porque você, quando você está no espírito, você está sentindo um gozo superior, certo? A não ser que seja uma pessoa que gosta de sofrer ou que gosta né, de se maltratar, sei lá. Mas se você está sentindo um gosto superior na sua existência, por que você vai buscar atividades que são de caráter inferior, que simplesmente podem, né, ter esse perigo de fazer você ter uma queda espiritual? Então temos que ter assim, seriedade. Se você realmente quer buscar Deus, você não precisa ficar especulando em tantas religiões, tá? Escolha uma guia que você queira, tá? E entra no seu coração, renda-se a Deus de verdade, tá? E você vai atingir aquele ponto que você está pretendendo, que você está usando o seu intelecto para tentar entender, né? Então você não vai entender Deus assim, estudando as Escrituras. Você só vai entender Deus na hora que você começa a almejar amorosamente a presença dele dentro do seu coração. Tá entendendo? É isso que Deus está falando no Bhagavad Gita, né? Simplesmente pense em mim, renda-se a mim. Pô, e deixa eu fazer o trabalho de me revelar para você. É dessa forma que acontece. Não tem esse papo de ficar falando de filosofia, de religião. Isso é interessante também, é interessante para limpar a nossa mente, mas na real mesmo, a gente tem que estar com aquele desejo puro no coração de estar em contato com essa divindade o tempo todo, momento a momento, né? Então, assim como o Bhagavad Gita também, ele se renova no significado, quando você está cantando a japa, né, cantando o santo nome, cada dia esse santo nome está tendo um sabor diferente. Quanto mais você avança, esse amor ele vai despertando. É isso que Chaitanya Mahaprabhu está nos ensinando.
né? E você vai chegar numa fase de avanço interno, porque realmente você está se ocupando nesse mundo material só favoravelmente, porque você resolveu, você tomou uma iniciativa, uma escolha na sua vida. Não, eu quero realmente voltar para o mundo espiritual, eu quero entender quem é Deus, eu quero despertar o meu amor por Ele, né? E aí você participa desse movimento espiritual na humanidade com força, né? Usando seus talentos da melhor forma que for. Então vai chegar uma hora que você está cantando o santo nome, né? E o tempo todo você está com Krishna ali, com Deus quando você está cantando. E aí vai chegar uma hora que esse santo nome vai ser o próprio amor de Deus manifestado naquela vibração. Entende? Aí imagina você cantando Hare Krishna, Hare Krishna. Aí quando você fala essas palavras, o Mahamantra, brota amor no seu coração. Esse amor, a gente não pode falar por palavras aqui, né? É algo que você tem que sentir. Até mesmo a paixão, por exemplo, que é um sentimento material, físico por outra pessoa, você não pode falar o que é a paixão. Mas você sabe que essa paixão é um reflexo pervertido do amor por Deus. Então aqui no mundo material, isso aqui é uma escola. É uma escola que é um reflexo do mundo espiritual. Então, como você não consegue amar a Deus diretamente, Deus vai te dando umas lições de você, né, tentar se apaixonar pelas outras pessoas e entender mais ou menos como é que é esse relacionamento de amor. Mas quando uma pessoa é sábia, ele pode entender que aquilo que ele experimentou, né, num passado, enquanto ainda ele não tinha uma sabedoria significante, que aquilo ali foi uma lição. Então você compreende, nossa, aquela paixão que eu tinha por aquela pessoa, nossa, que incrível, eu só pensava nela o tempo todo, eu só era feliz se ela estivesse comigo, né? Eu queria fazer tudo para agradar essa pessoa, né? Então isso aí é para você fazer espiritualmente para Deus. Só que você tem que entender quem é Deus, independentemente da instituição que você está seguindo, tá? No Bhagavad Gita é revelado que Krishna é Deus. Certo? Então, e esse santo nome não é que você canta Hare Krishna, Hare Krishna, não é de hinduísmo, nem nada, é um nome que Deus deixou. E aí, quando você cantar sentindo amor, né, significa que você está integrado com essa vibração transcendental. Esse é um mistério do santo nome. É um mistério, né? Só que no plano absoluto, o nome de Deus não é diferente do próprio Deus, da própria forma de Deus. A nossa mente ela não consegue captar, né, esse entendimento que é mais, vamos dizer assim, abstrato. Mas a forma humana, quando Krishna criou essa forma humana, ela tem um fluxo de capacidade, de qualidade para você compreender isso. Porém, se você só fica especulando, não adianta, você tem que realmente fazer o trabalho de se render a Deus todos os dias. Você está entendendo? Porque, olha só, não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Você não está aqui para brincar de amar a Deus. Então, essa é a sua condição eterna. Você é um servo eterno, amoroso de Deus. Eterno. Está entendendo? Então você está aqui no mundo material, eu quero amar Deus, mas eu quero ficar brincando aqui na ilusão, tal. Então você não vai conseguir atingir a posição real do seu espírito. Então as pessoas ficam conversando muito, é tipo terapia. Elas nem leem, assim, às vezes você escreve ou fala alguma coisa, elas nem ouvem e nem lê direito, elas já estão escrevendo em cima do que você está escrevendo. É simples entendimento. Né? Krishna está falando, renda-se a mim. Né? Deus está falando, né? O Mestre Cristo está falando, amai a Deus sobre todas as coisas. Esse é o único recado que o Mestre vem dar. Mas para falar essa coisa simples, ele tem que ficar falando milhões de coisas, tem que fazer milagre, né? Tem que ressuscitar. É um absurdo assim.
né? Simplesmente se renda a Deus e resolve sua situação espiritual com o divino dentro do seu coração. Porque quando você se rende a Deus, o processo é que Krishna ele vai lançar a misericórdia dele, a graça dele para você. Através da misericórdia de Krishna, Krishna ele se revela para você. Tá entendendo? Não é a sua mente que vai entender Deus, a sua mente é uma energia material. Ela não tem nada a ver com Deus, mas ela pode se tornar, como Krishna fala no Bhagavad Gita, como uma amiga do seu espírito, nesse sentido que ela para de te perturbar, no sentido do falso ego, de você querer ficar desfrutando o mundo, sabendo que esse mundo vai acabar a qualquer momento, né? Com a morte pode vir, e mesmo que você tenha conquistado tudo nesse mundo, todas as riquezas, uma família maravilhosa, assim, posses incríveis, né? Poder, né? Conhecimentos, erudição, assim, tudo isso vai acabar, é muito simples. Né? Falso ego, a mente agora, nesses momentos atuais, não, fica todo mundo com medo, não, que a doença vai vir. Eu falei assim, cara, você está perdendo tempo. Não deixa sua mente ficar especulando para o lado de fora. Não, mas e amanhã e no futuro, como é que vai ser? O que eu faço? Oh, meu Deus, eu posso pegar isso. Que eu é esse que pode pegar isso, que pode morrer, entendeu? Não existe isso. Você é o espírito. E Krishna fala, fica comigo, porque os tempos estão acontecendo, a mudança no planeta, né? No caso, assim, de agora, desse momento, né? Mas mesmo que não tenha esses momentos, em qualquer lugar, qualquer planeta, qualquer universo que você tiver, você tem que entender, eu estou dentro do mundo material, isso aqui é como uma prisão, estou enrascado, né? E como eu falo, você não precisa compreender o que é esse mundo material. Você vai entender mais ou menos assim, Krishna fala, esse mundo é constituído disso, tem uma energia de ignorância que te prende e tal, mas você tem que dizer, eu quero sair dessa história, eu quero sair dessa enrascada, entendeu? Não quero ficar aqui nascendo, morrendo, né? Tendo um corpo físico e depois tem outro corpo físico e toda a história fica enrolando, entendeu? Você tem que sair fora disso, né? Prabhupada ele dava o exemplo de um incêndio. Se você está dentro de um edifício que está pegando fogo, né, que é comparado aqui com o mundo material, que é um oceano, um incêndio de misérias, se você está dentro desse incêndio, na hora que está pegando fogo, você não vai ficar se perguntando quem botou o fogo, qual o motivo de ter colocado o fogo, né? Por que ele fez isso? Quanto que o bombeiro vai vir aqui apagar o fogo? Você não fica pensando nisso, você vai ter que arranjar uma saída e sair fora. Porque se você não sair, o fogo vai te queimar, vai te matar. Tá entendendo? Então tem que ter essa avidez. Eu quero saber quem é Deus, eu quero meditar. E você pode cobrar de Deus. Krishna adora quando você vai cobrar dele. Pode cobrar. Krishna, eu não quero mais, eu quero me revelar, eu quero que você se revele para mim, eu obrigo que você se revele. Não é assim que a gente fala com um amigo, né? Não tem papo, eu quero saber, né? Eu vou começar a cantar o seu nome, e aí você vai, e Krishna ele gosta disso. Por isso que Krishna fala no Bhagavad Gita, na medida que você se rende a mim, eu me revelo para você. Então você, né, Krishna, ele está o tempo todo com a mão estendida para a gente nesse oceano de misérias material. Está com a mão estendida, mas você não levanta a sua mão para Deus. Você não pega na mão de Deus. Está entendendo como é que é? Então o que eu posso? Eu vou ficar fazendo blá 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 com as pessoas, né? Fazendo terapia. Aí a pessoa começa a falar, é porque minha tia... eu estou com problema, então não consigo entrar na consciência de Krishna, porque, né, porque minha mãe fez isso, ou que eu tenho um problema, sei lá, sexual, ou que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, assim. Não tem nada a ver isso. Você é um espírito, você não tem nada a ver com o corpo, com os problemas do corpo, com nada. Entendeu? Acessa o seu espírito.
Se você acessar o seu espírito, você vai acessar o reino de Deus, e aí tudo mais, né, vai ser acrescentado na sua vida, os arranjos necessários vão ser harmonizados na sua existência, porque você está vivendo numa condição interna espiritual. Entende? Quando você está junto com Deus no seu coração, naturalmente a sua vida externa ela se torna equilibrada. Porque, na verdade, o seu mundo, como a gente já falou em vários vídeos aqui, ele está sendo criado por você mesmo. Né? Vós sois deuses. Então, toda a problemática da sua vida, aceite você ou não isso, é algo que está sendo criado pela sua própria vibração. Certo? Então, se você está atraindo circunstâncias indesejáveis, é porque você está num patamar de vibração nada interessante ou desfavorável para a sua vida espiritual. Mas tão logo você coloque de lado essas situações, para com essas desculpas, com essas racionalizações. Né? Racionalizar significa encontrar argumentos para você não se render definitivamente a Deus. Né? Que era o que Arjuna estava fazendo lá no começo do Bhagavad Gita. Krishna pediu para Arjuna levantar e lutar contra a sua natureza inferior, que era representada pelo exército dos Kurus, né? Mas Arjuna estava pegado àquilo, ele estava pegado ao falso ego. Ele não queria deixar de sentir aquele carinho, aquele amor pelas coisas desfavoráveis que estavam, né, derrubando ele na vida espiritual. Né? Então é isso que acontece, por isso que às vezes um mestre espiritual, uma pessoa mais avançada espiritualmente tem que dar um brigueiro na pessoa, no falso ego dela, tem que amaciar, né? No movimento Hare Krishna fala, tem que amaciar o falso ego, fazer para ele ficar quietinho no lugar dele, porque para a gente mostrar que quem manda é o espírito, é aquilo que a gente é, né? Então no nossa existência material, o rei da história somos nós. Todos os sentimentos bons ou defeituosos que tenhamos são súditos daquilo, da nossa alma, daquilo que nós somos. Certo? Então, é muito simples entender que se você quer entrar na vida espiritual, você tem que parar a sua mente de ficar especulando religião, filosofia, Bhagavad Gita, o Corão, Bíblia. Né? Você tem que respeitar tudo, tem que aceitar todas as religiões, mas você tem que ir além das instituições, entrar dentro do seu coração e deixar que Krishna, através da sua misericórdia, né, através da graça dele, nós consigamos nos situar na presença desse ser divino. Entendeu? Isso é muito fácil de entender. Por exemplo, a gente dá exemplo aqui, vamos dar um exemplo, uma analogia. O Sol e os raios do Sol. Você é o raio do Sol, mas você fica aqui especulando aqui embaixo. Né? Aí eu falo assim, mas por que você não vai lá e se conecta com o Sol? Quando você se conectar com o Sol, que está dentro do seu coração, que é Vishnu Krishna, você vai começar a ver onde que estão todos os outros raios do Sol. E aí você vai falar, não, vem para cá, vem para o Sol. As religiões estão falando, apontando para o Sol. Né? Então, você fala assim, venha para cá, para a fonte, para que o significado de todas as religiões se torne fato para todas as almas. Então você vai começar a ver que as instituições são meios. Você não tem que brigar com ninguém. Né? Se o Chaitanya Mahaprabhu ele falou assim, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Isso quer dizer, todas as glórias, a reunião de pessoas que estão glorificando a Deus, que estão cantando seus nomes, que estão estudando as suas palavras, que estão se associando carinhosamente com um propósito elevado de existência. Então, quanto mais a gente ficar nos lugares onde todo mundo se reúne com amor, sem discussões, distinções, simplesmente ele, por exemplo, Sri Krishna Sankirtana, todo mundo cantando o nome de Deus, aí todo mundo junto, Hare Krishna, então
né? Hare Krishna, Krishna, Krishna. Ninguém está falando nada de religião, está todo mundo só cantando o nome de Deus. Só que numa uma congregação, numa egrégora de pessoas com intenções puras, esse nome ele se torna muito poderoso. E aí vai te limpar mais ainda a sua mente, vai purificar esse local, né? O templo, qualquer lugar, a salinha de reuniões. Então todo mundo que entra naquele local vai sentir as emissões divinas. E essas emissões divinas também vão purificar o planeta inteiro. Por isso que nós temos que nos reunir, né? De alguma forma, está todo mundo reunido cantando o nome de Deus, porque esse é o antídoto para o planeta. Não precisa ser só os haris cantando, todo mundo cantando, todas as religiões. Essa é a ideia que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu quis implantar aqui no planeta Terra. Vamos juntar todo mundo e glorificar o nome de Deus, né? Cada um pode cantar o nome de Deus de acordo com a sua religião, tá? O Mahamantra ele é só o mantra geral ensinado para todo mundo. Mas cada instituição, cada religião tem um nome para Deus, então junta todo mundo, canta esse nome, né? Glorifica a Deus. E é isso. Não ficar com religião para obter benefício material, entendeu? Não é para isso. Pode ser que algumas pessoas se harmonizem com esse tipo de oferta, vamos dizer assim, religiosa. Mas você não vai realizar Deus assim, barganhando com Deus, né? Pedindo as coisas materiais, né? Porque Jesus ele falava, Deus ele já sabe o que você quer antes de você pedir. Deus é a onisciência, né? Se você quiser algo material, Deus vai te dar. Mas a partir do momento que você está barganhando com Deus, né? Às vezes o cara também quer falar muito de Deus, é um excelente orador, né? Mas lá no fundo ele está querendo ter uma fama, é o falso ego. Então esse falso ego ele é terrível, ele é muito sutil. Temos que tomar muito cuidado, tá? Então é isso que Krishna fala. Krishna fala Samahatma Sudurlabha. É muito raro uma alma se render a mim. Samahatma, grande alma, né? Sudurlabha. É muito raro uma alma se render a mim porque as pessoas elas não querem se render. Elas querem ficar especulando sobre Deus. E mesmo quando está meditando, a mente dela não para, é uma tagarela. Então, meditação é o quê? É parar a mente para você sentir a presença de Deus, o reflexivo dentro da sua existência, né? Meditação quer dizer isso. Falar meditar no santo nome. Então, você tem que ficar fixo ali naquela vibração, ouvindo com plena atenção, com plena devoção e sabendo por que você está repetindo o nome de Deus. Então essa vibração ela começa a entrar no seu ouvido, que é igual a flauta de Krishna, né? Não tem quando Krishna toca a flauta em Vrindavana, todo mundo corre para a direção de Krishna. Então esse santo nome é como se fosse o som da flauta de Krishna, só que você tem que deixar entrar no seu ouvido, né? E ir para o seu coração. E aí esse amor começa a nascer. E aí você vai parar de especular sobre filosofia e religião. Aí quando você olhar o Bhagavad Gita, você vai entender que a única coisa ali que é necessário entender é que Deus está se revelando como Krishna e que você deve se render a Deus. Certo? Por isso você fala Bhakti Yoga, né? Bhakti Yoga. Bhakti quer dizer amor, quer dizer devoção, quer dizer carinho, quer dizer amizade, quer dizer gratidão completa por Deus ser a vida da sua vida, por Ele estar deixando você existir, né? Ser, né? Ser é mais do que existir, é o seu aspecto sati, né? Então você é uma parte de Deus, mas você vive individualmente, maravilhosamente, como um ser eterno. No momento você está passando aqui nesse planeta Terra, claro, todo planeta que você encarnar e ficar na onda do falso ego vai ter problema, vai ter miséria. Até no paraíso vai ter miséria se você ficar nesse falso ego, certo?
Mas se você se situa no seu espírito, se você está conectado com Deus, então você transcende as misérias materiais, os medos, as inseguranças. Porque você fala assim, poxa, Krishna, você está controlando tudo. Então você entrega a existência material para Krishna. E eu te garanto aqui que nunca vai te faltar nada. Nada. Certo? Tudo que é necessário, tudo que é favorável, as boas amizades, as boas associações, tudo isso, Krishna ele vai fazer o arranjo certinho na sua vida. Mas você tem que estar realmente rendido de fato. Porque aí você parou de procurar do lado de fora. Mas você deixa que a sua vibração interna no coração junto com Deus promova a vibração de luz tão intensa que o universo vai fazer arranjos para colocar na sua realidade de criação, de amor a Deus, tudo aquilo que você precisa. Entendeu? Nós somos deuses nesse sentido. Só que se você usa a sua, né, se você age como um Deus D minúsculo nesse mundo para atrair coisas desfavoráveis ou usar seu poder para fazer coisas ruins ou coisas que vão atrasar a sua vida espiritual, então você está usando muito mal o seu poder e você vai pagar uma reação horrível, infernal na sua vida, né? Porque você vai ser cobrado. Mas se você usa a sua posição divina, né, como parte integrante de Deus, para construir uma realidade de amor, onde você vai poder abençoar todo mundo, você vai poder curar, você vai poder elevar mentes para a realidade espiritual. Então isso é maravilhoso, isso é felicidade. Qual é a felicidade do espírito? É quando você consegue fazer o outro espírito enxergar a realidade divina. Né? Nós falamos isso no vídeo passado. Então, o quanto que você está usando a sua capacidade, o seu talento, a sua potência, né, unida a Deus para promover esse mundo, né, para iluminar esse mundo. Qual o talento que você tem? Então use-o a favor do divino. Realize Deus no seu coração. Isso é a coisa mais simples que tem. Certo? Quem está criando dificuldade é o seu falso ego. O falso ego fica fugindo de Deus. Está fugindo, ele está racionalizando. É Arjuna no começo da batalha. Krishna colocou Arjuna em falso ego, no meio da batalha. E através desse conhecimento do Bhagavad Gita, Krishna dissolveu o falso ego de Arjuna. E no final Arjuna levantou e falou assim, agora eu entendi, agora eu lutarei. Lutarei. O que é lutar? Lutar significa que você quer despertar realmente o amor por Deus. Essa é a arma que vence todas as batalhas. O seu sentimento, né, de amizade, de carinho, de afeição, de devoção, de amor por Deus. Por isso que fala, amai a Deus sobre todas as coisas. Né? Porque se você amar a Deus sobre todas as coisas, naturalmente vai haver um espírito de fraternidade, né, no planeta Terra, se todo mundo tiver nesse amor a Deus, porque vocês vão amar ao próximo como a si mesmo, como parte integrante de Deus. Então eu vou amar a você entendendo que você é Deus manifestado aí nessa forma. É uma parte de Deus manifestada, né, nessa forma que agora está ouvindo essa palestra. Então o amor ele é incondicional quando você está vendo Deus em tudo e em todos. Né? Essa é a capacidade que nós vamos ter. E só esse amor é que vai trazer a felicidade. Essa felicidade que você está desejando tanto aí, experimentar, né? Essa liberdade, né? Essa liberdade de você ser livre no mundo porque você está sob o governo, a administração de Deus diretamente. Então você é livre. Né? O que é liberdade? Liberdade não é externa, é interna. Certo? Então felicidade, liberdade, amor, né, amizade, tudo isso é a qualidade natural do espírito que você vai atingir. Por que as pessoas relutam tanto? Né? Porque esse falso ego está te enganando o tempo todo. Ele está pervertendo a realidade em ilusão. Aí você passa a direcionar a sua energia tudo
para tentar se realizar em coisas temporárias que vão acabar. Quem não pode entender isso? Né? Que existe um mundo espiritual que Krishna fala no Bhagavad Gita, é um mundo onde está 3/4 da manifestação é no mundo espiritual. A energia material é só 1/4 da manifestação de Deus. Então a maioria dos espíritos já vive em plena comunhão com Deus, em amor e felicidade. Certo? Agora a gente vive em ignorância, está se identificando com esse corpo, está relutando em se render a Krishna, a Deus. Está procrastinando seguir a prática espiritual. Está deixando para depois, para outra vida. E aí, sinto muito dizer, você não vai chegar a lugar nenhum, só vai chegar à morte e depois vai nascer de novo, e morte, e daí você não sabe para onde vai, porque você deve ter feito tantas coisas, né, na vida assim, que não são favoráveis para o espírito, e você vai pagar o preço que você quer. Então, livre escolha. Né? Eu falo assim, porque. Então eu falo para. A gente estava falando aqui do começo aqui do nosso vídeo, por que você está perguntando tanta coisa? Por que você não se rende logo a Deus e acaba com essa história, com essa ilusão, com esse sonho, né? É igual a pessoa que acorda de um sonho e fica querendo lembrar do sonho. Falei, pô, o sonho acabou, agora você levanta dessa cama e vai seguir suas atividades. É assim, né? É assim. Sonhar, né? As pessoas gostam de sonhar. Elas gostam de ficar esquecidas delas mesmas. Aí são zumbis, pessoas robotizadas, hipnóticas, né? Em um sistema o tempo todo, aliciando a mente para ela ficar encantada com certas coisas. E aí você não consegue sair disso. Até que você encontre uma alma mais evoluída, que já está iluminada e está realizada, e ela vai te dar o conhecimento. E vai falar, ó, é isso, é por isso que você está aí sofrendo, porque você está hipnotizado. Aí se a pessoa ouvir uma vez, às vezes a associação de uma pessoa, só uma vez com uma pessoa que está falando algo favorável espiritualmente para ela, sem ficar contestando a religião, que a religião aquela é ruim, que ela é boa, que ela só tem assassino, aquela... Isso aí tudo é mente, é mental. Mas se a pessoa chega e fala para você, ó, você é um servo eterno de Deus, em amor, Deus está dentro do seu coração, você tem que se render a Ele, tá? Colocar a sua atenção, toda a sua devoção a Deus, e Ele vai se revelar para você, naturalmente, porque é isso que Deus quer. E se você puder, nessa era de Kali Yuga, segue o processo que o próprio Deus indicou, que é cantar o nome divino. E também ler as instruções de Deus, os passatempos de Deus. Qualquer um pode fazer isso. Qual o problema? Né? Cantar o nome de Deus não tem regras. Né? O Mahamantra Hare Krishna. Então, se você fica aí enrolando, você tem que pensar, por que eu estou enrolando? Quem está enrolando? É o espírito eu ou o falso ego? Quem está enrolando? Então, depois que Krishna fala o Bhagavad Gita para Arjuna, ele levanta, pega as armas e vence a batalha. Não há condição de você ser derrotado aqui no mundo material se você caminha rendido com Deus no coração. Mas tem que ser rendido mesmo. Não é rendido a Deus e barganhar gozo material. Entende? Então você pode desfrutar da vida material normalmente. Só que nesse sentido mais espiritual. Né? Então espero que isso tenha ficado entendido. Gente, eu acho que eu já me alonguei muito, eu ia só falar o verso aqui, mas eu vou terminar o verso por questão de honra. Então o verso que nós falamos na aula passada era o verso 13 do capítulo 12. Então Krishna está falando, em verdade te digo que amo aquele que não odeia a ninguém, e a ninguém faz mal, isso nós discutimos, mas é amigo e amante de toda a natureza. Tá? E aquele que é bondoso, livre da vaidade, orgulho e egoísmo, e conserva sempre a equanimidade, sendo paciente
na desventura, né? Então isso aqui, esse final desse verso aqui, Krishna está falando, eu amo aquelas pessoas que são pacientes nos acontecimentos que aparentemente na ilusão são negativos, são desventurados, né, que trazem para o falso ego aquela sensação de incômodo. Então você tem que ter essa paciência, né? É igual a mãe quando quer ter o filho, ela vai ter muitos inconvenientes durante 9 meses, né? Mas como ela tem amor pela aquele ser que está para nascer, ela suporta tudo de boa, inclusive o momento do parto, né? Que dizem ser assim, muito delicado. Então ela vai aceitar, ela entende, eu aceito passar por tudo na minha vida para ser mãe, né? Então para você nascer para a condição de devoto, de amor por Deus, você tem que ter paciência, porque você vive no mundo de trevas, de Kali Yuga. Então muitas coisas vão começar a acontecer para você, né? Vão começar a tentar te desviar. O seu falso ego vai lutar, ele não vai aceitar. Na verdade, o falso ego que é o diabo. Ele que é o diabão da história, né? Então ele não deixa você, né? Ele fica lá, faz isso aqui que é gostoso, isso que é bom. E vida espiritual não, é muito chato, você tem que ficar ali parado, meditando, cantando o nome de Deus. Não, olha só quanta coisa bacana, quanto lugar gostoso, quanta comida. Você tem que fazer isso, olha aquele emprego ali, olha, você vai ficar famoso, você tem que ser político, você tem que ser o dono do mundo, o poder do mundo está para você. Aí o devoto fala assim, não. Aí Krishna está falando aqui, renda-se a mim, né? Eu amo você, né? Seja bondoso, né? Então fala aqui, seja paciente na desventura, né? Então é por aí. Então esse verso já estava acabando, só que a bateria acabou, né? Na outra aula, né? E é assim também, olha só, eu tive um site agora, a nossa bateria também kármica pode acabar a qualquer momento. Eu estou aqui falando com vocês aqui, mas pode ser que amanhã mesmo, hoje à noite, vai cair, vai acontecer alguma coisa que eu vou abandonar meu corpo físico. Aí acabou a bateria dessa vida material, que estava sustentando essa forma física, né? Dentro de uma programação kármica. Então Krishna fala assim, se você se rende a mim, né? Eu vou te libertar de todas as reações kármicas. Aí você já não vai ficar mais na programação do karma, você vai ficar na programação de Krishna. E dentro do seu karma também, Krishna vai suavizar muito as coisas, quando ele vê que você está fazendo um esforço intenso para ficar situado, né, com a mente no santo nome ou nos pés de lótus de Deus. Então Krishna ele é maravilhoso, né? É aquele pai que briga ou que bate, mas o amor dele continua ali, porque na verdade tudo que ele está fazendo é só para ensinar para a gente. Então desventura, muitas vezes desventura significa o exercício da paciência para você alcançar graus maiores do entendimento. Então muitas coisas podem ser tiradas da sua vida, muitas perdas podem vir, porque essas coisas que você estava muito apegado, estava atrapalhando o seu caminho espiritual. Então Krishna fala, seja paciente. Observe que sou eu que estou controlando sua vida. Muitas coisas que vão acontecer na sua existência quando você se rende a mim, porque você muda a sua consciência, a sua vibração. Então tudo aquilo que era agradável vai se tornar desfavorável, porque você já não está vibrando em sintonia com aquilo. Está entendendo? É muito fácil entender essas coisas. Aí vão começar a se aproximar de você só coisas divinas. Mas você realmente tem que estar sendo aquilo que você se propôs. E agora eu quero viver como um espírito, não quero mais viver nessa mente perturbadora. Eu quero fazer da mente a minha amiga, não quero deixar que ela seja minha inimiga. E aí você se torna, você potencializa a sua divindade no coração e passa a ser o dono do seu mundo, o rei do seu mundo, do seu microcosmos,
entende? Então é isso que os mestres falam para a gente. Nós não precisamos temer as coisas externas, as coisas que estão dentro de um sistema de aliciamento mental. Mas eu posso produzir a minha realidade ou co-criar a minha existência com Deus dentro do meu coração. Posso fazer do inferno o paraíso. Porque eu, em Deus, sou livre. Mesmo que o mundo material, nessa Kali Yuga, pareça ser uma prisão bem pesada. Certo? Essa é a graça. Você vai estar sempre bem, feliz, grato, e vai estar vivendo de uma forma completamente diferente de todo mundo. Porque você está vivendo no seu aspecto transcendental. Ok? Então esse verso aqui, né, era pouquinho que faltava, mas acabou a bateria, a gente terminou ele aqui só pela honra de terminar, né? E sejamos fortes e firmes, ok? Espero que vocês tenham entendido, né? Lógico que vão aparecer outras pessoas que vão fazer as mesmas perguntas, mas a gente tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência e explicar. Aí é bom que já fica essa palestra aqui, né? Essa aula gravada aqui. Eu falo, ó, vê essa aula aí, tenta compreender mais ou menos. Então tudo é vantagem que você está fazendo aqui. Tudo é tempo ganho para Deus, ok? Que as bênçãos divinas estejam em seus corações, que a luz do Senhor Krishna ilumine seus espíritos. Gratidão, gratidão, gratidão. A bênção divina para vocês.